Bom, boa noite, pessoal. Vamos então aí dar início à Física 3, a frente C da apostila do Bernoulli. E nessa parte aqui, nós vamos discutir eletrostática. O que é eletrostática? Aqui nós vamos estudar as cargas em repouso. Nós vamos estudar cargas em repouso. Mais adiante, nós iremos estudar eletrodinâmica. O que nós iremos estudar na elerodinâmica? Nós iremos estudar as cargas em movimento. Bom, da eletrostática, nós vamos começar com carga elétrica e eletrização. Aqui, de início, eu vou fazer uma revisão do modelo atômico de Rutherford. Creio eu que vocês já viram em os modelos atômicos nas aulas de química. O modelo que nós iremos usar aqui, o mais usado, né, na verdade, é o modelo de Rutherford. Esse modelo aqui é um modelo de 1911 e ele foi aperfeiçoado por Niels Bohr em 1913. Esse modelo aqui é um modelo que lembra o sistema planetário. O que nós temos aqui nesse modelo? Nesse modelo, nós temos aqui o núcleo. Nesse núcleo, nós temos aqui, preso a ele, cargas positivas. E viajando ao redor do núcleo, nós temos aqui as cargas negativas. Essas cargas negativas, elas receberam nomes de elétrons. As cargas positivas nós chamamos de prótons. Mais tarde, bem mais tarde, meados de 1930, 1928, surgiram esses caras aqui, ó, os nêutrons. O que acontece? Antigamente, lá na Grécia Antiga, eles acreditavam-se que o átomo ele era indivisível. Até que comprovou-se que o átomo ele é divisível. Nós podemos obter aqui, desses átomos aqui, nós podemos obter os quarks. O que seriam os quarks? Os quarks, vocês vão ver lá na física moderna, vocês vão estudar na física moderna, ele é a divisão de um átomo. Nós vamos aqui conseguir obter os quarks a partir dos prótons e dos nêutrons. A gente não vai obter os quarks a partir dos elétrons, só a partir dos prótons e dos nêutrons. Vocês já ouviram falar dos quarks? Eu acho que sim. Sim. Mariana? Não? Beleza. Como que é a divisão dos quarks? A gente tem o quark A, que eu vou chamar de U, o quark A, e o quark down, que eu vou chamar de D. Quando nós quebramos aqui o próton, esse próton, olha só, a ligação dele vai ser formada desse tipo aqui, ó. Alguma coisa desse tipo aqui, onde, para esse quark do próton, nós vamos ter 2 quarks da APS, 2 quarks AP e 1 quark down. Quando nós quebramos os nêutrons, nós vamos ter 1 quark AP e 2 quarks down. Os nêutrons eles podem ser quebrados dessa forma aqui. Ó. A gente vai obter 2 quarks up e 2 down. Quanto vale cada um desse aqui? Um quark up, ele vale 2/3. Ele vale 2/3 da carga do elétron. Como esse cara aqui a gente não vai conseguir dividir ele, o quark up ele vai ser 2/3 da carga do elétron. Enquanto que o quark down ele vai ser menos 1/3 da carga do elétron. Percebam que, se eu pego aqui o quark up do próton, na verdade, se eu pego aqui o próton, e eu somo os 2 quarks up e o quark down, eu vou obter a carga do próton.
E se eu somar os ups e down do nêutron, eu vou obter a carga total do nêutron. Mas que carga total é essa? Nós temos aqui a carga elementar. A carga elementar ela vale 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Esse cara aqui, pessoal, essa unidade aqui, coulomb, é um valor muito grande. Como é um valor muito grande, vão aparecer submúltiplos desse cara nas cargas. Quais são os submúltiplos mais comuns que vão aparecer aí? Vão aparecer o milli. O milli, ele vale 10 a menos 3. Vai aparecer para vocês aí o micro. O micro, ele vale 10 a menos 6. E vai aparecer também, muito aí para vocês, o nano. O nano, ele vale 10 a menos 9. Até aqui, tranquilo? Pedro, Henrique? Só essa parte aí da soma dos prótons, se puder repetir, dos nêutrons. Sim. Sim, eu já vou fazer ela aqui para vocês. Eu vou só mostrar aqui qual é a carga do próton, qual é a carga do nêutron, que aí essa soma ela vai ficar mais clara. Beleza. Creio eu que ela fica um pouquinho mais clara. Olha só, se a carga elementar é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, então a carga de um próton vai ser igual à carga elementar. Então a gente pode definir que a carga de um próton é igual a mais 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Essa aqui é a carga equivalente a um próton. Lembrando que aqui em cima, olhando o modelo, nós temos o próton como sendo carga positiva e o elétron como sendo uma carga negativa. Então, aqui aparece mais por ele ser uma carga positiva. Já a carga de um elétron, como o elétron tem carga negativa, a carga de um elétron é de menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Então, aqui aparece menos. E o nêutron? O nêutron, como a carga dele ele é um corpo neutro, a carga total dele é 0. Agora, olha só, vamos voltar então aqui, já que o Henrique mencionou essa ideia da soma, né? Mencionou a soma, eu vou pegar aqui o próton, vou fazer o quartzo do próton. Para o quartzo do próton, a gente vai ter o seguinte, nós temos aqui no próton 2 ups e um down. Então, aqui a gente vai somar 2 ups, tem um up mais um up, mais um down. Só que eu sei que um quarto up, ele vale 2/3, tá aqui em cima, ó, ele vale 2/3 da carga do elétron. E que um quarto down, ele vale menos 1/3 a carga do elétron. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar esses caras e vou substituir aqui, ó, nessa soma. Aí nós vamos ter, ó, 2/3 de E mais 2/3 de E menos 1/3 de E. Tranquilos? Agora olha só. 2/3, como os denominadores são iguais, tem aqui o mesmo denominador, eu vou somar só o numerador. Eu vou ter aqui, ó, 2 mais 2, isso vai dar 4. Menos 1, 3. 3. 3 dividido por 3 dá 1.
Então, a gente vai obter a própria carga elementar, ó. Que a carga elementar vale 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Então, ele conserva, ele preserva a carga do próton. Olha só, deu a mesma coisa. E se você somar, fizer essa soma aqui pro neutro, a soma dos quartos para o neutro, tem que dar zero. Esse cara aqui, ó. Não pode mudar essa configuração. Entendeu, Henrique? Entendi, agora entendi. Entendeu? Mas em um exercício cai mais ou menos como isso daí? Então, isso aqui vai cair como exercício lá na física moderna. Não vou sugerir o sim. exercício agora não, que exercício desse tipo aqui a gente vai fazer lá na física moderna, que a gente vai ver tempo de decaimento, tempo de meia-vida. Aham, Beleza? beleza. Mariana? Show. Então, olha só, a gente pode definir agora, a gente pode falar que a carga elétrica ela é uma grandeza quantizada. O que seria uma grandeza quantizada? O que vocês acham que é uma grandeza quantizada? Ah, que tem muitos elementos? Muitos elementos? Não. Ah, Como? Ó, é mais ou menos por aí. Essa ideia aí. O que é um elemento quantizado, um elemento quantizado? Vai ser elemento que possui números inteiros. Essa carga ela vai possuir apenas números inteiros. Como assim números inteiros? Olha só, olhando esse modelo de Rutherford, os prótons eles estão presos aos núcleos. Então, num condutor, quem vai se mover vão ser os elétrons. Eu não consigo chegar em um condutor e tirar meio elétron ou dar meio elétron para ele. Eu só consigo tirar eu consigo fornecer um elétron para ele, tirar 2, tirar 3, tirar 4. Ou seja, eu só consigo tirar números inteiros de elétrons. Então, como esses caras eles só vão receber ou ceder números inteiros de elétrons, a gente fala que a carga ela é quantizada, onde eu só vou receber múltiplos de número inteiro. Onde a carga elementar, na verdade, vai ser um múltiplo de números inteiros. Vocês entenderam? Essa é a ideia de quantização. É como se eu tivesse, Mariana, olha só, a expressão é essa aqui, ó. Para a gente calcular, então, a carga elétrica, como é uma grandeza quantizada, a gente pode usar essa expressão aqui, ó, Q igual a N vezes E. Onde esse N aqui, esse N aqui, ele vai ser um conjunto de números inteiros. Ele não pode ser um número racional, ele vai ser sempre um número inteiro, porque a carga ela é quantizada. Esse N vai ser 1, 2, 3, pode ser -1, -2, -3. Esse N aqui não pode ser 0,5, porque a carga é quantizada. Entendeu? esse S, Não entendi. O E? ué, O E é a carga elementar. Esse cara aqui de cima. ah, sim. Beleza. Esse é a carga elementar. E esse N? Quem que é esse N aqui? Isso. Como que eu acho esse número inteiro aqui? Como que eu calculo ele?
Como que vocês acham que eu posso calcular esse número inteiro aqui? Aí só teria a carga elementar. Ó, Aí da carga elementar teria que achar o número inteiro. sim, mas eu posso achar a carga total do corpo. Para eu achar a carga total do corpo, eu tenho que ter o N e o E. E o E. Exatamente, esse é a carga elementar, de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Como que a gente pode achar esse N aqui? Esse N, eu posso calcular ele da seguinte forma. Esse N vai ser um NP menos um NE. Esse N é o NP menos o NE. O que que é esse NP? O NP é o número de prótons. E o que que seria esse NE? O NE é o número de elétrons. Ou seja, o N é a diferença entre o número de prótons e o número de elétrons. Então, por exemplo, se eu tenho aqui um corpo, esse corpo está neutro, então a carga total é zero. Ah, eu venho aqui nesse corpo e tiro um elétron. Tiro um elétron. Eu vou ter um próton a mais do que um elétron, certo? Eu vou ter um próton a mais do que um elétron. Quando eu faço a diferença do número de prótons com o número de elétrons, vai me sobrar 1. E aí, quando eu multiplico 1 vezes o E, vai dar o próprio E, que é 1,6 vezes 10 a menos 19. Ah, vamos fazer o inverso, então. Ó, eu venho aqui agora, ao invés de eu tirar um elétron, eu vou atribuir um elétron a um condutor. Quando eu atribuo um elétron condutor, esse cara vai ter um número de elétrons maior do que o número de prótons. Então, aí, quando eu faço essa diferença aqui, essa diferença vai dar um resultado menos 1. Se me fornecer o resultado menos 1 e eu multiplicar o E por menos 1, eu vou obter a carga elementar do elétron, que é de menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. E assim sucessivamente. Se eu tirar ou atribuir 15 elétrons, é só eu fazer essa diferença aqui, que ele vai ser 15 vezes 10, 15 vezes 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Então, esse N é a diferença do número de prótons com o número de elétrons. Difícil? Tranquilo? Henrique? Beleza. Posso seguir? Pode. Show! Bom, seguindo então, vamos ver o conceito de condutores e isolante. O que que é um material condutor? Vamos pegar aqui, por exemplo, uma esfera condutora, e nessa esfera eu vou colocar aqui, no cantinho dela, vou colocar aqui nesse cantinho aqui um elétron. Vou colocar aqui um elétron. O que que acontece com essa esfera se eu colocar mais um elétron aqui próximo a esse? O que vocês acham que vai acontecer aqui? E aí? O que que vai acontecer aqui? Ela fica toda negativa? Vai ficar toda negativa? Não sei. Sim, vai ficar negativo. Mas olha só, quando eu coloco esses dois elétrons aqui, um elétron vai tender a repelir o outro. Um vai repelir o outro. Uhum. Ou seja, esse segundo elétron aqui vai tender a ficar mais longe possível do primeiro. Então, vai vir um elétron para cá e outro elétron para cá. Mas esse processo, ele não acontece assim de uma unidade, de eu colocar um elétron só. Eu coloco vários elétrons de uma vez só e observo o que vai acontecer. Então, se eu colocar vários elétrons nesse corpo, eu vou observar que esses elétrons eles vão ficar o mais longe possível. O que que isso quer dizer?
Isso quer dizer que os elétrons, eles têm grande facilidade de se deslocarem nesse corpo aqui. Como o elétron tem grande facilidade de se deslocar nesse corpo, a gente classifica esse corpo como um condutor. Por exemplo, metal, material, metal é um bom condutor. Outro exemplo aí de bom condutor, o grafite, o ferro. Beleza? Então, bom condutor é quando a carga tem facilidade de se espalhar. Exatamente. Beleza. Esses caras aqui, eles não estão presos, agarrados aos núcleos. Eles estão livres para se deslocarem. Já no isolante, acontece o inverso. Se eu pego aqui um material e eu coloco aqui no cantinho agora, ó, um elétron. Coloco aqui um elétron. Aí eu venho aqui nesse mesmo cantinho e coloco outro elétron, a tendência é esses elétrons se repelirem. Vocês vão ver já já nos princípios da eletrostática. Esses elétrons eles vão ficar o mais longe possível um do outro. Só que como esse corpo aqui ele é um corpo isolante, ou seja, ele não facilita o deslocamento dos elétrons, os elétrons estão presos aos núcleos, esses elétrons não vão conseguir se distanciar. Eles vão ficar grudadinhos ali. E se eu despejo uma quantidade absurda de elétrons nesse cara, eles vão ficar todos grudados nessa região aqui, ó. Porque esse corpo aqui, ele não facilita o deslocamento desses elétrons. E esse corpo a gente classifica ele como um corpo isolante. Então, por exemplo, a borracha, o giz. O giz é um isolante. É um corpo isolante. A borracha, a madeira seca. Deu para entender? Henrique, Também. posso seguir? Pode. Ou, então vamos ver o princípio da eletrostática. O primeiro princípio da eletrostática que nós vemos é o seguinte, ó. Em um sistema eletricamente isolado, a soma algébrica das cargas é constante. O que isso quer dizer? Suponhamos que nós temos aqui três cargas. Tem aqui a carga A, a carga B e a carga C. Aqui é A, B e aqui C. A carga A, supondo aqui, ela tem carga de menos 3 coulomb. A carga B tem carga... o corpo B tem carga 2 coulomb. E o corpo C tem carga 4 coulomb. Eu estou supondo aqui esses valores, tá? Eu estou tirando da minha cabeça. O que eu vou fazer? Eu vou encostar esses caras. Depois que eu encostar esses caras, a configuração de cargas que eu irei observar aqui pode ser algo desse tipo. Ó. Vou puxar aqui o A, não saiu. Vou colocar aqui um na frente do outro. Vai ser uma configuração desse tipo aqui, ó. Aqui pode ser menos 1. Aqui pode ser menos 2. 1. Aqui pode ser 6 coulomb. 6 coulomb. Percebam que, se eu somo a quantidade de cargas que eu tenho antes do contato, essa soma vai ser igual à quantidade de cargas que eu tenho após o contato. Ou seja, se eu somar menos 3 com 2, vai ser menos 1, com mais 4 dá 2, né?
E aqui, deixa eu ver se eu fiz isso certo. Só um minutinho. Aqui vai ser menos 3. Eu acho que é 3, né, não? É verdade, 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 verdade. Aqui é menos, aqui é 3 e aqui do lado de cá eu tenho 3. Então, olha só, a soma ou a carga total que eu tinha antes do contato é igual à carga total que eu tenho após o contato. E após o contato, a gente representa como um Q'. Então, esse é o primeiro princípio aí da eletrostática. É o princípio da conservação das cargas. Beleza? Beleza. Então, não, aí se eu somar todo mundo, tem que dar 3. Igual era de cá, ó. Isso aqui é uma soma. Se eu somar todo... Isso, então, ó. Menos 2 e 6. Ó, se eu somar aqui na primeira, a esquerda é igualdade. 4 menos 3 dá 1. Mais 2, 3. Beleza, então de cá deu 3. Deixa eu fazer aqui embaixo. Agora eu vou olhar a direita da igualdade, ó. Menos 1 menos 2 dá menos 3. Mais 6 dá 3. Ou seja, a soma continua dando 3. Você entende? Não entendeu? A soma tem que ser a mesma. A soma tem que se conservar. Se antes está dando um valor, depois que encostar todo mundo, essa soma tem que ser a mesma de antes, o mesmo valor de antes. Se tivesse dado aqui 20 antes do contato, fosse um valor 20, após o contato teria que dar 20 também. Não se preocupe, Mariana, da forma que essas cargas se distribuem. Igual aqui em cima. Eu tenho menos 1 para o A, menos 2 para o B e 6 para o C. Não fica preocupada com isso aqui, não. Isso aqui, mais para frente, a gente vai ver como vai ser feita essa distribuição, lá nos processos de eletrização. A ideia aqui, o que eu quis mostrar com esse exemplo, é que se eu somar a quantidade de cargas que eu tenho aqui antes do contato, essa quantidade tem que ser a mesma após o contato. Igual, somando 4 com menos 3 e 2, isso aí está dando 3. Ah, e se eu somar aqui os números da direita da igualdade, menos 1 com menos 2 e 6, tem que dar 3 também. E quando a gente soma, dá exatamente 3. Então, olha só, o que eu tinha antes, eu continuo tendo agora. Não importa os números, como ela... Não, é mais 2 aqui. É mais 2. É 4. Isso, aí deu 3. Tá aqui. Faz do maior 6. Não, faz 6 menos 2 menos 1. Isso. Sim, pode ser. Sim. Não, acho que isso não importa muito. Não vai importar muito, Dá não. pra fazer o menor com menor, depois tirar do maior. É porque, olha só, quando você tiver um sinal negativo na frente, você pode pensar o seguinte: esse sinal negativo é um cara ruim, você está devendo. Então, olha só, você deve 1, desse primeiro aqui. Você deve 1, aí você vai, como é negativo, você faz mais uma dívida de 2. Quanto que você vai estar devendo? Você vai dever 3. Então, aí, como você está devendo, é 3 negativo. Agora, olha só, você deve 3, mas aí você vai e paga com 6. Quanto sobra para você? Sobrar 3, exatamente. Então, aí você pode somar. A soma ela é comutativa. A ordem ela não importa. O resultado é sempre o mesmo. Entendeu? Show. Então, quando a gente faz essa soma aí,
essa soma é constante. Então, aí a gente pode aqui enunciar da seguinte forma, ó, que em um sistema eletricamente isolado, a soma algébrica das cargas é constante, ou seja, ela é a mesma. O princípio da atração e repulsão é aquele princípio em que, se eu tenho duas cargas iguais, essas cargas elas vão se repelir. Igual se eu aproximo aqui um elétron de outro elétron, aproximando esses caras, vai surgir entre eles uma força desse tipo aqui, ó. Vai surgir uma força para cá e outra força para cá. Daí, surgindo essas forças aqui, essa força ela é do tipo repulsiva. O que é uma força repulsiva? É a força que tende a afastar esses corpos. Eu não consigo juntar o negativo com o negativo. Isso acontece também quando eu tenho um positivo com um positivo. Se eu tiver uma carga positiva com uma carga positiva, eu não consigo aproximar esses caras, ó. Tem aqui uma carga positiva com uma carga positiva. Se eu aproximar esses caras, vai surgir aqui uma força para fora, que é a força que vai repelir eles, ó. Uma força repulsiva. Chamar de 2. Já se eu aproximar dois corpos diferentes, ou seja, se eu pego um positivo e aproximo de um negativo, vai surgir aqui uma força do tipo atrativa. Então, tem uma força surgindo aqui, ó. Uma força para cá, outra força para cá. Essa força surge de modo a juntar esses caras. E essa força, pessoal, força é grandeza vetorial, tá? Então, surge uma força para cá, ó. Então, aí, cargas iguais se repelem, vão se repelir, e cargas de sinais opostos vão se atrair. Eu acho que esse princípio aqui ele é mais tranquilo, que ele é mais comum de ser visto aí por vocês. Dúvidas? Tranquilo.